E aí, pessoal, tudo certo? Já de cara eu quero trazer um filme que talvez você já tenha visto, o pôster, ou talvez aqui até visto o nome por aí, mas nunca parou pra realmente assistir. Eu tô falando de Valerian, A Cidade dos Mil Planetas, lançado em 2017. Esse filme aqui é dirigido pelo Luke Branson, o mesmo cara que fez O Quinto Elemento, então já dá pra imaginar que vem coisa visualmente maluca por aí, mas ao mesmo tempo tem aqui um universo rico, cheio de detalhes, aqui raças alienígenas e naves, planetas, tudo isso construído de um jeito bem grandioso. A história gira em torno de dois agentes especiais, o Major Valerian e a Sargenta Laureline. Eles aqui trabalham para um tipo de governo intergaláctico que tenta manter a ordem no universo, e a missão deles é viajar até Alpha, que é aqui essa cidade gigantesca que abriga milhares de espécies diferentes, vinda de todos os cantos do universo, para investigar uma ameaça que pode colocar todo mundo em risco. E pessoal, só essa premissa já mostra o tamanho da ambição do filme. O Alpha é literalmente a cidade dos mil planetas, onde cada raça traz o seu conhecimento, a tecnologia e cultura. É tipo uma ONU do espaço, só que muito mais insana e visualmente surreal. E se tem uma coisa que esse filme acerta em cheio, é no mundo que ele constrói. O universo de Valerian é imenso, detalhado e cheio de identidade. A sensação que dá é que cada cantinho desse lugar tem uma história própria, desde o mercado interdimensional até as zonas mais escondidas da Alpha. Você fica aqui o tempo todo querendo pausar o filme para ver os detalhes do fundo da tela, e isso tem um motivo. O filme é baseado em uma HQ francesa que existe desde a década de 60, que para quem curte ficção científica, essa HQ foi tipo uma pedra fundamental para as várias outras obras, inclusive que tem gente que fala que Star Wars pegou muita inspiração dessa HQ, principalmente aqui no visual dos alienígenas e dos mundos. E falando um pouco dos protagonistas, o Valerian, interpretado pelo Danny DeHaan, e a Laureline é feito pela Cara Delevingne. Os dois têm uma dinâmica de parceria meio divertida e meio tensa, sabe? Tipo aquele casal que você sabe que não tá junto ou que só se provoca o tempo todo. A Laureline, inclusive, rouba a cena em várias cenas. Ela que é inteligente, independente e não leva desaforo pra casa, enquanto Valerian tem aquele jeito mais impulsivo e confiante demais, meio galã, que sabe que é bom no que faz, e às vezes isso até o atrapalha. E o primeiro ponto forte do filme, com certeza, é o visual. É sério, esse filme aqui é um espetáculo visual. As cores, os cenários, as criaturas, parece que cada cena foi desenhada com muito carinho. Dá pra ver que ele teve muito trabalho do designer ali, e por mais que o enredo principal seja uma missão, o filme levanta algumas questões bem legais sobre convivência entre espécies e diplomacia intergaláctica, ganância e até que responsabilidade histórica. Tem umas camadas aqui que vão além da ação e do visual bonito. E no fim das contas, Valerian, A Cidade dos Mil Planetas, é aquele tipo de filme que vale a pena a experiência. Se você curte mundos diferentes e universos criativos e um design de produção absurdo com uma pegada meio space opera de ação, esse filme aqui vai te agradar bastante. Não é um filme que talvez agrade todo mundo, especialmente por alguém que busca algo mais sério e mais profundo, mas se você entrar na vibe e quiser entrar numa viagem espacial com visuais de tirar o fôlego, ele entrega isso com sobra. Então, se você curte uma boa ficção científica fora do comum, com aquele tom europeu de criatividade e um visual de encher os olhos, dá uma chance pra Valerian. Esse filme aqui tá disponível lá na Prime Video, então assiste lá, Valerian, A Cidade dos Mil Planetas. E como você já viu, hoje o nosso vídeo é de filmes de ficção científica, um gênero que particularmente eu gosto bastante, então eu resolvi aqui trazer pra vocês. E eu só peço aí que você, como sempre, deixe aquele likezão aí e se inscreva no canal, porque me ajuda bastante. Então, recadinho dado, bora voltar pro nosso vídeo. E agora eu quero trazer o filme Destruição Final, O Último Refúgio, lançado em 2020, o filme de catástrofe, mas com uma pegada bem mais humana do que você tá acostumado a assistir nesse tipo de história. A premissa é simples, já te deixa tenso desde o começo. Um cometa tá vindo em direção à Terra e o mundo inteiro achava que ele só ia passar perto, fazer um show no céu e seguir viagem. Só que bom, não é isso que acontece. A situação sai do controle rapidamente e começa aqui uma corrida desesperada pela sobrevivência. O protagonista é o John Garrett, feito aqui pelo Gerard Butler. Ele é um cara comum, um engenheiro civil com uma vida relativamente estável e uma família, esposa, filho pequeno, mas tudo vira de cabeça para baixo quando o governo escolhe ele para ser levado para um abrigo secreto. E aquela coisa, enquanto todo mundo tá surtando, ele e a família recebe uma notificação oficial dizendo que tem vaga garantida nesse refúgio seguro. Só que é claro, as coisas não vai ser tão simples desse jeito, e a partir daí o filme vira uma jornada intensa, cheio de imprevistos e decisões difíceis e dilemas morais aqui bem pesados. A tensão não para, o tempo todo você fica com aquele aperto no peito
se perguntando, e se fosse comigo? E o que eu gostei muito nesse filme é que ele não foca só na destruição em si, embora ele esteja presente, ele tem umas cenas bem impactantes, mas o foco principal é nas pessoas e em como elas reagem diante do caos, como cada um age quando percebe que o mundo vai acabar em poucos dias e talvez horas, e diferente de outros filmes do gênero, Destruição Final não vai muito naquela vibe exagerada de Hollywood, ela é mais pé no chão. O protagonista, por exemplo, não vira um herói de ação, ele continua sendo um cara tentando proteger sua família. E outro ponto positivo é o roteiro, que dá bastante espaço para mostrar a fragilidade das relações humanas. Tem momentos em que estranhos se ajudam, mas também tem momentos que o egoísmo fala mais alto, é bem real, é bem cru, e a gente vê que o melhor do ser humano e o pior, e isso faz a gente se envolver com os personagens de um jeito mais profundo. Então, se você curte filmes de desastre, mas tá cansado daqueles exagerados, cheio de explosões gratuitas e heróis impossíveis, esse aqui é uma boa pedida. Ele tem emoção, tensão realista e coloca aqui o foco no que realmente importa, os laços humanos em relação de crise. Então, Destruição Final é um daqueles filmes que fazem você pensar e como reagiria se estivesse na mesma situação. Infelizmente, esse filme não tá disponível em nenhum streaming, você vai ter que dar aquela procurada na internet, mas vai valer muito a pena com certeza. Então veja aí, Destruição Final, O Último Refúgio. E continuando a nossa lista de filmes de ficção científica, eu quero falar sobre um filme que talvez tenha passado despercebido por muita gente, mas que merece uma atenção especial. Eu tô falando de O Astronauta, um drama de ficção científica lançado pela Netflix em 2024, então é um filme bem recente. O filme é estrelado pelo Adam Sandler, mas não espere aqui aquelas comédias típicas dele. Aqui ele assume um papel bem diferente, mostrando mais uma vez que manda muito bem no drama. A trama gira em torno do Jakub Prohaska, um astronauta tcheco que embarca em uma missão a uma misteriosa nuvem de poeira cósmica perto de Júpiter. Enquanto ele faz essa missão no espaço, o Jakub começa a refletir sobre a sua vida na Terra, especialmente sobre seu relacionamento com a sua esposa, Alenka, feito pela Carey Mulligan, e durante essa jornada ele tem um encontro inesperado com uma criatura alienígena peculiar que faz ele questionar ainda mais sobre as suas escolhas e prioridades. E diferente de muitos filmes de ficção científica que foca na ação e efeitos especiais grandiosos, o Astronauta aposta numa abordagem mais introspectiva. Ele explora temas como solidão, relacionamento e autoconhecimento, mostrando aqui o isolamento do espaço como metáfora para os conflitos internos do protagonista. E a ambientação é muito minimalista, com a nave espacial servindo como um espelho como do estado emocional do Jakub, e a fotografia e a trilha sonora contribuem para criar essa atmosfera contemplativa e por vezes muito melancólica. E o Adam Sandler entrega aqui uma performance sólida, mostrando mais uma vez a sua sensibilidade como ator. Carey Mulligan, com menos tempo de tela, também consegue transmitir a complexidade da sua personagem. E o Paul Dano, que dá voz para uma criatura que, mesmo com aparência em comum, traz diálogos profundos e introspectivos. Esse filme aqui dividiu opiniões, enquanto muitos elogiaram a abordagem filosófica e as atuações, outros sentiram que a narrativa poderia ser mais envolvente, mas é aquele tipo de obra que conversa mais com quem curte ficção científica, mais emocional, mais voltada para reflexão do que para ação. Então, se você curte filmes desse gênero que foge do convencional e provoca reflexões sobre a condição humana, O Astronauta pode ser uma ótima pedida, mas vá com a mente aberta, sabendo que é uma narrativa mais lenta e contemplativa, focada nos dilemas internos do protagonista. Então, esse filme para você ver hoje mesmo e depois voltar aqui nos comentários e me contar o que você achou, beleza? Esse filme está disponível lá na Netflix, então assiste lá, O Astronauta. E para finalizar o nosso vídeo, eu quero conversar com vocês sobre um filme que mistura tecnologia, rede social e aqui umas questões bem filosóficas sobre privacidade e liberdade. Eu tô falando de O Círculo, um thriller tecnológico que saiu lá em 2017 e o elenco chama a atenção de cara. Tem a Emma Watson no papel principal e ninguém menos que o Tom Hanks fazendo aqui um dos figurões da trama. A história gira em torno da mãe, uma jovem que conseguiu um emprego na maior empresa de tecnologia do mundo, chamado O Círculo. Imagina uma mistura de Google com Apple e Facebook, tudo junto, só que ainda mais poderoso. E no começo ela fica super empolgada com o ambiente inovador, os projetos futuristas e benefícios e aquele clima aqui de empresa dos sonhos. Só que aos poucos ela começa a perceber que essa vibe muito perfeita tem um lado muito sombrio. O Círculo está envolvido em projetos que levantam aqui questões delicadas sobre até onde a tecnologia pode mudar a transparência do mundo, e será que saber sobre tudo e todos é realmente uma grande vantagem? Isso é um daqueles filmes que te fazem pensar. Ele cutuca várias questões que a gente vive hoje, o uso excessivo das redes sociais,
exposição constante e o quanto a nossa privacidade já foi embora sem a gente perceber. Ele também toca no ponto muito importante, o poder das grandes empresas de tecnologia e até que ponto elas têm o controle sobre nossas vidas e decisões. E o mais louco é que, mesmo sendo uma ficção, muita coisa ali parece ser real e possível, algumas já estão até acontecendo, e o Círculo não é um filme de ação cheio de explosões e perseguições. Ele tem aqui um ritmo mais calmo, mais focado no psicológico, é aquele típico de suspense que vai te deixar desconfortável aos poucos, te colocando no lugar da protagonista e fazendo você questionar suas próprias escolhas digitais. A Emma Watson manda muito bem no papel da mãe, passando aqui aquela vibe de uma pessoa comum, sendo acolhida por um sistema gigante, e o Tom Hanks, como sempre, fazendo aquele cara carismático e meio manipulador que vai te deixando desconfortável a cada cena. Então, se você gosta de filmes que fazem você refletir, principalmente sobre o impacto da tecnologia na nossa vida, o Círculo é uma boa pedida. Ele não é perfeito, tá longe disso. Eu tenho aqui algumas críticas sobre o seu ritmo e o desenvolvimento de certos personagens, mas a mensagem principal é forte, atual e faz você sair desse filme meio pensativo, olhando de um jeito diferente para aquela notificação que acabou de chegar no seu celular. Então é isso, e também esse filme é mais um que não tá em nenhum streaming, então você já sabe o que fazer, como a gente já conversou, mas assiste aí O Círculo. E é isso, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Eu vou deixar um card aqui, ó, com mais filmes de ficção científica pra você, beleza? Muito obrigado se você viu o vídeo até aqui. Logo menos eu tô de volta trazendo mais um videozão. Até mais e fui!